Eu escrevo em jornais, escrevo opinião, muitas vezes, e nunca refleti na hipótese sequer de Portugal sair do euro, sair da moeda única. Não sou, neste momento, e até à leitura deste livro, um defensor desse desfecho, dessa saída. Não considerava, até à leitura deste livro, que isso fosse uma inevitabilidade. E devo confessar que depois de ler o livro não sei ainda se estou totalmente convencido, mas de uma coisa tenho a certeza. Este debate é um debate que existe desde que o euro foi formado, o debate sobre a possibilidade do euro acabar mais à frente, e existe com maior insistência desde a crise de 2007, desde a falência do Lehman Brothers e tudo aquilo que se seguiu, e existe cada vez mais o debate sobre se países como Portugal devem permanecer na moeda única, devem ser expulsos da moeda única ou devem abandonar a moeda única pelo seu próprio bem, e se têm condições para aqui continuar. Aquilo que me parece é que Portugal, e já vou ao livro mais em concreto, aquilo que me parece é que Portugal, de facto, tem uma tendência muito grande para diabolizar quem se dedica a refletir sobre estas coisas e a propor soluções que saem daquilo que é o pensamento dominante. Foi assim há não muito tempo com o chamado Manifesto dos 74, do qual o Francisco Louçã foi escritor e promotor, o professor Alfredo Amaral Teio também, não foi, pronto, queria cometer um erro, e agradeço bem que até publicarei o direito de resposta no Diário de Notícias, se quiser. Mas houve outros promotores, e eu lembro-me daquilo que foi dito na altura da apresentação desse mesmo manifesto, daquilo que me parece ser uma inevitabilidade e algo que não se poderá fugir. A dívida portuguesa, de facto, bem como não só a dívida portuguesa, a dívida de outros Estados, mas a portuguesa, que é aquela que nos importa, e aquela que nos sufoca, nos aflige, nos constrange, nos causa dor sem fim, é de facto impagável no estado em que está e nos termos em que está. E eu lembro-me daquilo que foi dito dos subscritores desse manifesto, que se atreveram a propor para debate um modelo de reestruturação da dívida que não falava em perdão de dívida, e toda a gente decidiu passar a interpretar e a criar na opinião pública a ideia de que ali se falava de perdão de dívida, que se falava de reestruturação, renegociação da dívida, e foram acusados de tudo, até de antipatriotas. Eu não me lembro, em nenhuma circunstância, de ouvir qualquer insinuação sobre o patriotismo ou falta dele, do atual Primeiro-Ministro, por exemplo, quando ele vai de mão estendida a Berlim receber orientações e ordens para aqui aplicar. E, portanto, não aceito de maneira nenhuma que pessoas que se dedicam a refletir, como aconteceu com essas pessoas do Manifesto de 74, sejam acusadas de antipatriotismo ou que lhes possa ser dito que são menos patriotas do que eu. Do mesmo modo, não tenho a mínima dúvida que amanhã ou depois não faltarão acusações do mesmo tipo, insinuações do mesmo tipo sobre o professor João Ferreira Amaral, sobre o Francisco Louçã, porque de facto quem se atreve a dizer e a falar em público sobre as coisas, como diria a J.K. Rowling nos livros do Harry Potter, sobre quem não se pode sequer pronunciar o nome, como é o caso da dívida, como é o caso da saída do euro, são sempre rotulados de forma negativa por aqueles que têm a opinião dominante. Aquilo que me parece importante refletir sobre isto é que, de facto, Portugal deve estar preparado para a eventualidade de um dia ter que sair do euro. Não é aquilo que eu desejo. Volto a sublinhar, eu não desejo que Portugal saia do euro, porque entendo que sair do euro será desistir da Europa que nasceu do pós-guerra e de um modelo que hoje está completamente subvertido, adulterado, e que não era este modelo em que manda quem pode, a Alemanha e todos os outros têm que obedecer, senão vão com orelhas de burro para o fundo da sala. O modelo de Europa, quando foi pensado e realizado, era um modelo de Europa solidária, de Europa, em que todos, em que havia uma ideia de crescimento, de prosperidade. Foi essa a Europa, pelo menos, que nos prometeram. A verdade é que hoje nós
vivemos constantemente, e tem sido assim ao longo dos anos do processo de construção ou desconstrução europeia, como queiram chamar, tem sido assim, nós vivemos sob o dictate e o diretório não democrático, porque eu não voto, nunca votei na Sra. Merkel, nunca votei no Sr. Sarkozy, nunca votei no Sr. Hollande, votei sempre em Portugal e, portanto, nunca passei procuração eleitoral a ninguém, nem política, para tomar decisões sobre a minha vida aqui em Portugal. E é isso que tem acontecido ao longo destes anos todos. É que nós somos é-nos constantemente imposta uma vida que nós não desejamos, que nós não sonhamos e, sobretudo, que ninguém nos prometeu. A vida que nos prometeram foi outra, uma vida mais desafogada, mais feliz e menos deprimente do que aquela que temos hoje em dia. Serve isto para dizer que eu acho de facto que este livro tem o enorme mérito de nos propor um debate sobre aquilo que devia ser, ou aquilo que pode ser, não é devia ser, aquilo que pode ser uma inevitabilidade, na opinião dos autores, que é a saída de Portugal da moeda única, seja pelo seu próprio pé, através de uma negociação com a União Europeia, a chamada saída controlada, ou fatalmente sendo empurrado. Eu acho que nós devemos refletir sobre isto, acho que o país deve refletir sobre isto, deve estar apetrechado, e este é um documento importantíssimo, no sentido de perceber que tipo de consequências é que no dia a seguir a uma eventual saída da moeda única o país pode ter pela frente, e as pessoas, quando eu falo do país, falo das pessoas, não falo da elite política, que de facto é cada vez menos qualificada, do meu ponto de vista, para, mas aí a culpa é nossa, naturalmente, para tomar decisões em nosso nome. A opinião pública deve refletir sobre isto, deve ler este livro e deve, quanto mais não seja, a partir deste livro, debater, refletir e exigir tomar posição e tomar decisões sobre aquilo que é o nosso futuro coletivo. Nós nunca fomos chamados a pronunciar-nos, apesar das promessas sobre o Tratado de Maastricht, nunca fomos chamados a pronunciar-nos, apesar das promessas sobre a nossa adesão à moeda única, e também, porque não, em 86, à então CEE, nunca fomos chamados a pronunciar-nos, apesar das promessas, sobre o Tratado Orçamental, que é de facto o que está a determinar e a mandar isto tudo, e devemos exigir, a opinião pública deve exigir, quando a questão se colocar, se alguma maneira se colocar, e eu espero que não com esta violência que é aqui descrita e retratada no livro, deve exigir tomar ela própria, nas suas mãos, nas suas cabeças, a decisão sobre o que é que deve fazer. Por uma razão simples. Fala-se muito em déficit democrático, e ele existe de facto, como eu creio que demonstrei de forma sintética e simples por aqueles, assim, dos momentos históricos em que não fomos chamados a pronunciar-nos, e eu creio que a melhor forma de o combater, ou a única forma de o combater, de facto, é entregar aos cidadãos a decisão sobre o seu futuro coletivo. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu acho que a construção europeia, como dizia há pouco, é tratada por personalidades como Schuman, Churchill, Jamoni e outros estadistas, tinham como pilares fundamentais, como dizia há pouco, não o déficit democrático que hoje existe, e esta espécie de pensamento único que hoje parece ser referência, mas a solidariedade e o respeito pelos cidadãos. Se o processo de construção europeia, a continuação do euro e a reconfiguração do processo de construção europeia nos moldes originais não for retomada, eu creio que de facto aí nós portugueses devemos tomar consciência em que Europa é que estamos e se devemos ou não atuar aqui. Creio que este livro é também um exercício honesto e sério, porque não nos propõe, não nos diz se esta é a saída mais acertada. Aliás, isso é logo na introdução, é logo sugerido pelos autores, que não pretendem ser os donos da verdade. Esta é a convicção que tem. O professor João Ferreira do Amaral é conhecido por, desde sempre, ter defendido que Portugal nem sequer devia ter aderido ao euro, desde antes da adesão. Eu creio que hoje todos nós temos consciência que, de facto, passados estes anos todos, se tivesse havido a lucidez do professor João Ferreira do Amaral
naquela altura provavelmente não teríamos aderido à moeda única nas condições em que aderimos. O Francisco Louçã é conhecido que não tem esta posição de princípio de saída da moeda única, tem defendido a inevitabilidade da reestruturação da dívida, e que eu subscrevo, que eu creio que de facto é uma inevitabilidade, mas também aponta como um desfecho fatal, caso haja uma nova crise semelhante à de 2007, Portugal terá que sair inevitavelmente deste espaço. E é por isto que eu creio que este é um exercício lúcido e honesto, porque não nos diz que este é o melhor caminho, este é só um caminho que se propõe para debate, e que eu creio que, desse ponto de vista, como eu dizia no início, tem o mérito de nos pôr, a todos nós, quem quiser naturalmente, a discutir e a refletir sobre isto. Não aceitarei em nenhuma circunstância que amanhã, como também disse há pouco, alguém venha apontar o dedo ao Francisco Louçã ou ao João Ferreira do Amaral por defenderem aquilo que defendem neste livro, que são inimigos de Portugal, inimigos da pátria, ou que são antipatriotas. Não, eles fazem isto porque, de facto, são portugueses, gostam de Portugal, amam Portugal e são tão patriotas como eu. Muito obrigado.